Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer as seguintes questões e quero ouvir aí a sua opinião nos comentários, que a gente continue o bate-papo nos comentários. O que você pensa sobre a relação Jesus, Paulo e o judaísmo? Jesus, ele era judeu, Paulo era judeu, não era judeu, tem essas teses por aí. Jesus estava pregando um novo judaísmo, Jesus estava dando continuidade ao judaísmo. Como que você encara essas questões? O cristianismo seria uma continuidade do judaísmo? Seria uma ruptura? Seria uma substituição? Seria o quê, né? Esse vídeo é exatamente um vídeo de reflexão. Aqui não vou trazer ainda os autores, nem a discussão mais recente acadêmica sobre isso, mas quero falar de algumas questões assim mesmo de reflexão, tá? Então existe uma galera por aí que, não sei se é o seu caso, deixe nos comentários aí o seu posicionamento. Existe uma galera por aí que entende que o cristianismo como nós conhecemos, e para essa questão não adianta comentar, não, mas o cristianismo não existia, isso eu estou falando realmente de forma anacrônica, né, pelo que está estabelecido, aquela religião que levou o nome de Cristo, ela se chama hoje cristianismo, ok. Aí você tem um pessoal aí que afirma que o cristianismo de alguma forma substituiu o judaísmo, né, em tudo aí. Então a igreja estaria substituindo Israel nesse sentido mais judaico, religioso da coisa. Ok, então você tem essa galera. Você tem uma galera que diz que que Cristo, juntamente com Paulo, eles não estão necessariamente trazendo alguma coisa nova, mas eles estão apenas dando continuidade ao judaísmo. E nesse sentido você não tem conflitos entre o cristianismo e o judaísmo, porque o que você tem ali, na verdade, é uma interpretação de algumas pessoas, e você tem apenas uma continuidade nesse sentido. Você não tem ruptura. Beleza. Aí você tem outra galera que comenta que você não tem ali uma ruptura, você não tem, na verdade, ali um segmento, né? Uma continuidade. Você tem exatamente uma ruptura. Né? E você não tem uma substituição nesse sentido, talvez, mas enfim, você tem uma ruptura aí. Aí como você responde essas questões? Como que você entende isso aqui? Primeiramente, vou passar aqui a minha tese sobre essas questões, que é a seguinte. O primeiro ponto é que a galera que afirma, fica discutindo se Jesus era judeu ou Jesus não era judeu, Paulo era judeu, Paulo não era judeu. Eu acho essa discussão, o tanto assim, do mais idiota possível, como é um termo que eu gosto de usar, eu acho uma discussão de um nível de idiotice assim, absurdo, porque claramente Jesus, Paulo, em tese, eram judeus. Não tem o que discutir em relação a isso. Talvez você pode discutir se o termo correto seria judeu ou seria outro termo, enfim. Mas em termos assim, de ligação com a religião judaica, não podemos supor, né, ou até mesmo ali de parentesco, supor que Jesus e Paulo eles não fossem judeus. Então essa parte para mim é com certeza algo já batido, né? E aí quando você vai para essa questão, para mim não é necessário debater isso aí, nem comentar essas questões. Para mim já está resolvido, Jesus era judeu, Paulo também era judeu, seu discípulo era judeu. Fica aquela discussão, mas alguns apresentam assim, mas comentar, dizer que Jesus não era judeu, o discípulo não é judeu, isso não é honesto. Claro que isso não é honesto e eu acho que nem deveria existir esse comentário. A questão de Israel, a questão do cristianismo substituir os judeus, a religião judaica, enfim, qualquer termo que você queira usar aí, é uma questão complicada, porque quando você vai observar na Bíblia, né, tem muita coisa ali que não se encaixa com a igreja e também não é da igreja. A igreja foi um organismo que nasceu já bem recente, enquanto que os judeus têm uma longa história de relação com Deus. Beleza, né? Então, mas aí tem algumas igrejas com essa abordagem, eu não vou entrar aqui no sentido pejorativo da ideia, tranquilo. Aí você tem a galera que ali você tem uma ruptura, né? Você tem uma ruptura, beleza. A ideia da ruptura também ela é uma ideia muito, muito complicada por causa dessa questão. Aí você tem a ideia a galera da continuidade, né? O cristianismo ele é a continuidade do judaísmo, né? E aí você pergunta, tá, mas como assim? Em que lugar? Porque quando você pega
o cristão que fica, vou voltar na primeira tese, né? O cristão que fica debatendo com alguém, dizendo, será se o cristianismo tem as suas origens no judaísmo? Essa ideia de origem, de coisa, não é algo nem que se comenta, isso aí é idiotice pura, como se diz, né? São questões que você não deve comentar, né? Por quê? Quando você pega sua Bíblia, seu texto bíblico, você vai exatamente chegar na seguinte conclusão. Pegou o seu texto, a sua Bíblia, você pega a sua Bíblia. Quando você contar os livros da Bíblia, as palavras, enfim, as letras, você vai chegar a uma conclusão próximo disso. Qual é a conclusão? 70% da Bíblia é conteúdo judaico, no sentido de exatamente produzido no meio do judaísmo e usado pelo judaísmo, que a gente chama de Antigo Testamento, né? Ou Bíblia hebraica ali para eles, enfim. Então essa questão dessa tese inicial, de ficar brigando se Jesus tem ou não a raiz judaica, isso aí é algo assim sem noção mesmo, totalmente. Porque realmente tem. A Bíblia que nós cristãos usamos, ela tem 70% de conteúdo judaico, sem tirar as tradições, sem tirar a cultura, que aí aumentaria muito mais, sem colocar na verdade, né? Que aí aumentaria muito mais essa questão. Nesse sentido, a Bíblia é um livro de uns 30% de conteúdo judaico, aliás, de conteúdo cristão, e 70% de conteúdo judaico, repito, sem adicionar todos os elementos culturais que você ainda encontra no Novo Testamento, palavras, enfim, ações, elementos culturais, elementos linguísticos também, que estariam ligados ao judaísmo, e boa parte do Novo Testamento também acontece no âmbito do judaísmo. Quando você pega o Novo Testamento ali, a escrita do Novo Testamento, o registro, na verdade, ou as histórias que acontecem, mas as histórias que acontecem, elas estão sendo desenvolvidas dentro do Antigo Testamento. Cristo só morre lá no final, nos últimos capítulos de cada evangelho. Antes disso, ele está fazendo aquilo como fez lá em Mateus capítulo 8, né? Curou aquele rapaz lá, né? O leproso, e disse assim, olha, se apresente lá perante o sacerdote. Aquilo ali não é um mandamento você sair fazendo na igreja, se apresentar perante o sacerdote. Vou apresentar aqui perante o pastor e tá tudo resolvido. Não, ali é uma questão judaica, né? Ali muito parecido lá com Levítico, acho que é 13, 14, por ali assim, né? Tem aquela apresentação. Beleza. Aquele conteúdo todo é judaico. O fariseu se levanta e diz, Senhor, eu graças te dou porque eu sou dizimista e faço isso e aquilo, jejum 12 vezes por semana. Toda aquela questão. O papo se desenvolve ali, os judeus cercando Jesus, debatendo com eles, porque os judeus estão no comando. Aqui o conteúdo ali é um conteúdo mais judaico em sua maioria. Se você for extrair ali o conteúdo cristão, é um conteúdo muito reduzido, né? Tá. Dentro dessa parte, acho que já deu para entender aí alguma das teses, que algumas teses elas são ridículas, algumas teses elas são desnecessárias até serem comentadas. Aí vem aquela galera da continuidade, não é a continuidade, né? Aí se pergunta, quando que você tem uma continuidade? Mas que tipo de continuidade? A gente precisaria ver que tipo de continuidade nós temos ali. Por quê? Quando você pega, por exemplo, Jesus ele não ficou um tempo no judaísmo, ele passou aí, vamos considerar só os 3 anos aí do seu ministério. Ele não ficou ali uns 3 anos aí, ou talvez 3 anos e alguns meses ali no meio judaico e todo mundo concordando com ele bonitinho. Não. No começo ali, bem logo no começo do seu ministério, João capítulo 5 em diante ali, ele tinha chegado no ápice do sucesso, né? Mateus capítulo 4 também, ali já começa a ser exaltado ali por algumas mulheres ali, e vai, né? Ele atinge aquele nível de fama, que ele sempre disse, olha, não fale para ninguém, deixe quieto aí. Mas não teve jeito, a fama explodiu, né? Ele viralizou, como se diz hoje nas redes sociais. E após essa parte de viralização, os judeus vieram para cima. Que judeus que a gente diz? Que judeus? Né? Quando você pega Pedro, ali no discurso do capítulo 3, versículo 15, em Atos, ele vai dizer, olha, vocês mataram o autor da vida. Então muita gente defende, mas o judeu não matou Jesus, aí queimar. Não tem, isso aí não tem história, não tem explicação, não tem. Você pode recorrer para onde você quiser. A menos que você explique lá no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento é muito claro que os judeus mataram Jesus. Tá? Aí vem outra pessoa e comenta assim, mas o judeu mataram Jesus? Como assim? Se Jesus era judeu e Paulo era judeu, discípulo, todo mundo sabe disso, isso é uma história que, como eu disse, não se comenta sobre isso. O que acontece é que está registrado, Pedro disse que vocês mataram o autor da vida.
Só que Pedro vai passar aquela manteiga ali com calma e diz, olha, fique tranquilo, que isso aí também era a vontade do Pai. Era a vontade do Pai que assim fosse estabelecido. Foi estabelecido assim, tudo bem, mas vocês mataram o autor da vida. Tá? Pouquíssimos textos vão trabalhar ali os romanos matando Jesus, né? Ali, o forte mesmo vai ser dito que os judeus mataram Jesus. E isso é bem tranquilo. Quando Paulo vai tratar em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, né? Ali é o 15, né? Por ali, 14, 15. Ele vai dizer que os judeus também mataram Jesus, né? E vai dizer que os judeus ali em Atos, capítulo 17, 5, também atrapalharam muito a vida de Paulo e de outras pessoas em outros lugares. E quando o texto diz que os judeus mataram Jesus, o texto não está dizendo que os judeus, pessoa ali individualmente, o judeu em si, a nação, que aí você vai criar um antissemitismo e tal. Quando o texto diz que os judeus mataram Jesus, o texto não está dizendo necessariamente que todo judeu, toda a nação judaica pegou as pedras e matou Jesus. O texto está dizendo que aquela liderança que representava o judaísmo ali, a religião judaica, essa religião, até mesmo o aspecto político no judaísmo, também através de outros grupos ali, esses líderes que representavam como representante dos judeus, esses líderes mataram Jesus. Aí alguns dizem, olha, mas você não pode criar o antissemitismo quando você diz que os judeus mataram Jesus, você vai criar um antissemitismo ou promover o antissemitismo? Ora, mas como? Se o próprio texto diz que os judeus mataram Jesus, e o texto registra que por inveja o entregaram. Quem são aqueles que o entregaram por inveja? Judeus. Né? Quem são aqueles ali? Judeus. Quem são aqueles que perseguiram Jesus do início ao fim? Judeus. Quem são aqueles que perseguiram Paulo, também quando Paulo está consolando lá os Tessalonicenses? Ele vai dizer, olha, vocês também passaram por o mesmo perrengue lá com os seus patrícios, né? Com seus compatriotas aí, a mesma coisa que os nossos irmãos passaram lá, os irmãos da Judéia tal, com os judeus. E ele vai dizer, Paulo vai ser muito radical ali em Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14 a seguir, em relação aos judeus, né? Até mesmo chamando de inimigos de Cristo. E aí quando Paulo vai falar a respeito dos judeus, no capítulo 11 de Romanos, Paulo vai calar a boca daqueles que dizem assim, mas essa argumentação, ela cria um antissemitismo e os judeus não foram substituídos, os judeus não foram... Claro, Paulo vai dizer, olha, por acaso Deus abandonou o seu povo totalmente? E Paulo vai dizer, claro que não, eu estou aqui. Então, num argumento contra fato, Paulo diz assim, se Deus abandonou o seu povo, né, o que ele estava dizendo, se Deus abandonou o seu povo, assim, individualmente todo mundo abandonou, já era, né? Agora, essa aqui substitui tudo. Se Deus fez isso, por que eu estou aqui uma vez que eu sou judeu? Por que Jesus está trazendo esse modelo? Se ele era judeu, se ele está abandonando o judeu, por que ele trouxe isso? Então você vê que ali existe uma questão de um judeu individual, que o judeu individual ainda continua aceitando Cristo desde o início, até mesmo ali no Novo Testamento as autoridades judaicas, alguns recorrem a Cristo. Jesus disse lá para um fariseu, olha, você está pertinho do reino dos céus, você está bem topado, né? Em outro momento, os fariseus, eles livram Jesus de outros judeus, eles livram, olha, já estão vindo matar aqui agora, corre aqui, né, se esconde. Na verdade, Paulo, né, acho que foi isso. Não, foi em Lucas aí em relação a Jesus. Então, os fariseus, ali em um momento, um dos fariseus livrou Jesus de uma situação de quase morte ali, de complicada. Então você começa a ver que indivíduos eles estavam se convertendo a Jesus, porém, como nação representada ali, porque tem a ideia da representação, o homem representa Deus, o cabeça, tal, Cristo, e aí você tem várias cabeças, o homem, enfim, né, como cabeça do lar, você tem várias representações. E essa representação, a semelhança talvez do pecado ali em Adão, que se espalhou por todo mundo por causa também do pecado em Adão, tem a representação. O judeu como representação, através da sua liderança, pegou e matou Jesus também, e contribuiu e tornou a vida de Paulo extremamente difícil. A ponto de judeus, quando Paulo pregava em uma cidade, os judeus, ele foi para outra cidade pregar, e os judeus saíram de uma cidade e foram para outra só para perseguir a Paulo ali e não deixar ele pregar de jeito nenhum. Paulo diz exatamente isso aí, que eles não deixaram ele falar a respeito de Cristo. Então, quando a gente fala que o judeu matou Jesus, que o judeu é isso e aquilo, que o cristianismo ele não é uma continuidade nesse sentido,
Você tem que observar esses pontos. Ele é uma continuidade no sentido de que Jesus é judeu, que Jesus viveu numa cultura judaica, que Paulo também era judeu, estava dentro de uma cultura judaica, enfim, isso é continuidade e não se nega. Isso eu já respondi essa argumentação dentro do ponto de que a nossa Bíblia é 70% de conteúdo judaico, sem mencionar a cultura. Estou falando de livro, de conteúdo, de letra, de palavras. Agora, quando você vai para a questão de pensar que tipo de continuidade é essa? Que tipo de continuidade é essa? Você tem que pensar qual é o tipo de continuidade que você está falando quando você argumenta isso. Porque, por exemplo, que tipo de continuidade é essa que se Jesus foi perseguido pelos judeus do início ao fim, se Jesus disse que agora eu sou o caminho, ou seja, o caminho não é a liderança A ou B, não é um judeu, não é um fariseu, não é um saduceu, nada disso, nem um líder que já está na sinagoga há muito tempo, não. O líder aqui sou eu sou o salvador do mundo. E não fica só nisso não, por exemplo, Paulo descobriu, foi dado a ele uma revelação sobre o evangelho, sobre algumas questões lá ocultas que ele diz que estava oculta ali, e somente ele sabia daquilo ali. Ou seja, nenhum outro judeu não passou por nenhum um sumo sacerdote, não tinha ali. Não passava pelo sumo sacerdote para depois, passa lá pelo sumo sacerdote, depois fala com Paulo, ele tem uma mensagem legal. Não tem isso. Paulo estava ali exatamente com uma mensagem que só pertencia a ele. Como essa mensagem só pertencia a ele, como é que você vai falar em continuidade entre cristianismo, judaísmo e cristianismo, uma vez que o que Paulo tinha era relativamente novo, ainda que você argumente, como eu já vi, não, mas se tem um texto no Antigo Testamento que falava disso aqui, de um evangelho, de não sei o que, tá? Não importa, o importante é que, qual que é a realidade ali do texto? A realidade é que Paulo diz, eu tenho esse mistério aqui, me foi dada essa informação, que outro judeu não tem. E eu não aprendi na sinagoga, eu não aprendi no templo, eu não aprendi em lugar nenhum. Isso que foi me dado através de Jesus Cristo. Então, como que você vai propor uma continuidade, como conversei hoje com alguns colegas, de alguém... Como que Jesus vai ser uma continuidade do judaísmo, uma vez que ele foi expulso do próprio judaísmo, e ainda que o que ele estivesse propondo ali fosse exatamente uma reformulação do judaísmo, que possivelmente fosse, aquela proposta dele não foi abraçada. Assim como a proposta do Lutero não foi abraçada pela Igreja Católica, isso não faz Lutero um representante da Igreja Católica. Ele é um desordeiro, talvez é um ponto aqui, outro ali, né, visto assim, meio torto, né? É isso. Ele não é colocado, não vai ser colocado ali como representante. O judeu nunca vai olhar para Jesus e dizer assim, ele é um representante do judaísmo, ele é uma continuidade do judaísmo. Não. Um judeu individualmente que se converte, ele vai ter essa conversa, né? Alguém ali mais judaizante, ele vai ter esse papo, mas isso não faz menor sentido, né? O sentido que faz ali é você pensar que Jesus estava propondo uma narrativa, né? Uma interpretação diferente. Mas aqui ele estava seguindo a Torá oral, aqui ele estava seguindo a Torá escrita, aqui ele não sei o que. Isso não importa, o importante sim. A mensagem dele não foi recebida por aquela liderança, por causa disso a liderança o matou, né? Mandou matar, né? Ou entregou a quem poderia fazer isso, e o texto, repito, diz que foi por inveja que o havia feito, porque algumas pessoas disseram, jamais alguém falou como esse homem, né? Ou então, esse homem, ele fala como quem tem autoridade e não como os escribas, né? A mesma questão da composição de Davi, né? Davi lá e o Saul, aquela composição lá das mulheres. O Saul matou 1000, porém o Davi matou 10.000, ou seja, a fama de Davi foi elevada ali absurdamente, e você já causa um problema. Toda vez que você tem, em termos de liderança, a questão de alguém sobressaindo também, que não é a liderança, isso vai ter esse tipo de problema. Então, em relação à liderança que fazia parte, era representante legal do judaísmo, você tem claramente ali que o cristianismo nele não traz uma continuidade em relação ao judaísmo. Ele traz se você ficar somente no primeiro século, que tem também outro ponto que eu vou falar agora, que é o seguinte, existe uma argumentação que até o primeiro século, o cristianismo, isso que a gente chama de cristianismo, tá? A mensagem de Cristo, de Paulo, enfim, não vou entrar nessa separação aqui técnica, mas isso que a gente chama de cristianismo, que chamou, enfim, com as suas derivações, eu estou tentando seguir uma única linha de cristianismo, como se tivesse só uma linha, quando você pega essa linha aqui, você vai perceber claramente que existe uma tese seguinte: no primeiro século, ali no começo, não havia essa separação entre cristianismo e judaísmo. Ora, acho que só um cego que não consegue ver ali.
Você pegar nos evangelhos, você vai ver que o embate é muito grande entre Jesus e os judeus. E engraçado é que no Novo Testamento você não encontra um outro judeu, um outro grupo dizendo assim, não, mas tá certo, essa interpretação dele aí eu gostei demais, tá legal isso aí. Vocês que estão implicando com o rapaz aí, não tem isso aqui. Você tem todos os grupos se juntando, Mateus registrando que daquele momento em diante que Jesus venceu todos os grupos, ninguém mais ousou fazer nenhum tipo de pergunta, acabou. Né? E aí ficou somente o elemento da inveja que o levou à cruz. Então a morte foi a sentença final depois que todos os argumentos finalizaram. E aí você observa claramente que existe aquele argumento. No primeiro século era assim, unido. Lá no segundo século eles se dividiram por não sei o que, tal. Depois veio o helenismo e tal. Beleza, tem alguns elementos helênicos ali, mas essa argumentação de que eles eram unidos e lá no segundo século começaram a ficar diferentes, né? Essa argumentação ela não tem muita base assim. Só se você não lê o Novo Testamento para se você não perceber que ali o embate maior é exatamente no Novo Testamento e não no segundo ou no terceiro século, nada disso. Porque em qual foi o período que eles matam o líder do cristianismo, colocando Jesus como líder do cristianismo, né? Sendo anacrônico. Qual foi o século que os adversários mataram o inimigo, o líder do cristianismo ali? E o primeiro século. Qual foi o século em que os inimigos ajudaram, contribuíram de alguma forma para que o segundo maior, né, o segundo humano, assim, o pregador, o maior pregador do cristianismo, o maior formulador de doutrina do cristianismo, Paulo, fosse morto? Foi no primeiro século ou no segundo ou depois? Claro, foi no primeiro século. Então, o maior embate que nós tivemos foi no primeiro século e não em outro século. Nos outros séculos você tem o cristianismo tendo um embate terrível com o Império Romano. Tá, mas com o judeu, em termos de importância, é tudo no primeiro século, né? Claro que depois você vai ter a criação de doutrina, o neoplatonismo e algumas questões, isso aí não é o papo aqui, não é a questão. Mas é isso, né? Então essa é a minha tese sobre essas questões, e quando a gente fala sobre isso, a gente precisa realmente refletir sobre essa demanda aí, não ficar repetindo coisa com um papagaio aí. Tem a galera que defende muito judeu, assim, exacerbadamente, que não consegue nem falar sobre isso, já, isso aqui é o antissemitismo, não sei o quê, temos que ter cuidado. Não, mas você tem que tratar os fatos também, né? Como eu disse, a nossa Bíblia é 70% de conteúdo judeu, né? Judeu nesse sentido. E é isso, não é um argumento antissemitista, antissemita, não sei o quê, nada disso. É a realidade que tem que ser dito. Os judeus mataram Jesus, porém isso já era plano de Deus e está tudo feito. O judeu individualmente ele continua se convertendo, porém em relação à nação, ele está bloqueado, como diz capítulo 11 de Romanos. E é isso, tá? E aí, para finalizar, alguns indivíduos interessantes, inteligentes, eles pegam um texto de Gálatas, de Efésios, enfim, caçam alguns textos ali, e diz, olha, porque agora não tem mais divisão, foi derrubada a parede da separação, não tem mais judeu, não tem mais grego, não tem mais nada, tal. Ora, também não tem senhor, não tem homem nem mulher, não tem livre, não tem escravo. Claro que existiam livres e escravos, claro que existiam homens e mulheres, mas é uma linguagem mais espiritual para dizer que aqueles que estão ali se convertendo, né, não existe barreira a isso que não pode, não. A porta continua aberta. Basicamente isso, espero que você tenha gostado e comenta aí dessa questão, o que você acha sobre essa demanda aí, qual é a sua opinião. E é isso, valeu, fui.